gente! Chegamos para mais uma aula, mais um passo a passo aqui de costura. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Dani Delinski, professora de costura criativa, e venho aqui toda quinta-feira, 8 horas da noite, trazer um conteúdo para você que já costure, que quer aprimorar a sua técnica, ou para você que quer começar a costura do zero. Eu tô aqui para te mostrar que costura é algo fácil, descomplicado. E a peça de hoje é uma bolsa transversal, pensada para o Dia das Mães, para você fazer e presentear a sua mãe. O que você vai precisar? De uma máquina de costura e do material que você desejar. Então, vamos lá! Já quero te convidar para você se inscrever no canal. Se você está passando aqui pela primeira vez, se inscreve que tem muito conteúdo para você que quer aprender a costurar do completo zero. Vou mostrar os materiais que a gente vai precisar para a nossa aula de hoje. Já coloquei aqui na tela para você o site que envia para todo o Brasil, tá? A gente tem também as lojas físicas, Curitiba, Recife e Campinas, tá bom? 2 unidades em Curitiba. E você também pode pedir online todos os materiais que eu estou usando, é lá da minha loja e a gente envia aí para vocês. A minha escolha de hoje é o sintético Prada. É um sintético que eu indico para você que está iniciando, por se tratar de um sintético de baixa espessura, de alta resistência e que nos permite desvirar e amassar essa peça. Por quê? Porque a memória dele é curta, ele amassa, mas logo todas essas marcas já vão desaparecer. E lá no site vocês vão encontrar cores incríveis, são mais de 25 cores desse material. Então dá uma passadinha aqui, ó, e escolhe a sua cor favorita. As especificações desse material é o quê? Base PVC, então ele não craquela, não esfarela. Ele tem um fundo em malha de poliéster, que apesar de ser poliéster, tem memória curta. Olha lá, os amassados já estão desaparecendo e ele nos permite essa técnica de desvirar a peça. Então, eu escolhi o Prada cinza, que tem esta gravação aqui, coisa mais linda. Para o forro da minha bolsa, eu escolhi o forro suíte estampado, que é esse listradinho aqui, tá? E tem várias estampas também lá no site para você escolher da cor que você quiser. O que mais que nós vamos precisar? Um pedaço de zíper, tá? Então, aqui, pedacinho de zíper. Esse é o tamanho 5,6 em metro convencional. O cursor, ele é compatível, né? Então, o cursor é 5,6 também. Então, peguei 2 meias argolas aqui de 2 centímetros e também um pedacinho do meu próprio sintético, uma sobrinha para fazer esse suporte de alça. Fora isso, nós vamos precisar também de uma corrente. Aqui eu vou utilizar 1,20 m de corrente. Como eu quero fazer um matelacê nessa peça, que é totalmente opcional, eu vou usar a espuma torneada, que tem lá no site em 2 espessuras, tanto a de 10 milímetros, que é essa aqui, como tem também a de 5. E eu já quero adiantar que, às vezes, vocês olham essa espuma e falam assim, meu Deus, esse negócio é muito grosso, a minha máquina jamais vai costurar. Vai costurar com tranquilidade por se tratar de uma espuma. Então, isso aqui, ó, é macio, 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 de fácil perfuração e é bem legal para trazer relevo no matelacê da nossa peça. O matelacê é opcional. Você pode fazer com, você pode fazer sem, bom? Então, é só isso de material. Eu vou passar as medidas agora para vocês e a gente já vai começar a produção da nossa peça. Como eu falei para vocês aqui, então, no sintético Prada, você vai cortar uma vez de 40 de altura por 32 de comprimento. É esse corte que você vai repetir uma vez no seu material principal e uma vez no seu material de forro e também na espuma, tá? Então, 32 por 40, sendo 40 a altura da peça. Já que eu já fiz essa dobra aqui, a gente já vai iniciar fazendo toda a modelagem da peça. Então, para fazer essa modelagem é muito simples. Você vai dobrar essa pecinha aqui, bem bonitinho, beiradinha com beiradinha, e com uma régua. Lá no site tem a minha régua de caixa de leite, que vai até 10 centímetros, e as curvas também, tá? Mas você pode usar uma régua convencional, como essa, caso você não tenha a minha. E aí, você vai marcar aqui embaixo, na dobra, aqui onde tem a dobra, quadradinhos de 3 por 3 nos dois lados, com a peça dobrada, ok? Ó, 3 por 3. E na parte de cima, você vai marcar quadradinhos de 2 por 2. Vou mostrar como usa essa reguinha aqui. Aqui a gente tem a marquinha de 2, e aí é só posicionar aqui
porque fica mais fácil. Você posiciona pelo canto e pronto. Então, com tudo aqui dobradinho, você já vem e recorta todos os lados com ele dobrado, sempre recortando bem bonitinho. É legal que vocês usem sempre uma tesoura que tenha essa ponta bem fininha, porque essa ponta traz precisão para você não extravasar o recorte da caixinha de leite. Ó, então eu recortei na dobra 3x3 e recortei em cima 2x2. Tirou os clipezinhos, você já tem a modelagem aqui da sua peça. Então ele vai ficar assim. Depois que você fizer isto aqui, você pode traçar aí o risco do seu matelassê, como você desejar. Traça o primeiro risco. Estou usando aquele gizinho de pó mesmo, que vende em armarinho aí para marcar, porque ele é bem facinho. E a dica é, use sempre o branco. Então, depois que você marcou esse ângulo, você vai vir marcando em tudo, em toda a extensão dessa peça, e vai fazer o contrário também, tá? Então, eu já tenho aula aqui no canal que ensina a fazer o matelassê. Se você não sabe marcar bonitinho e tudo mais, te convido a conferir a aula de matelassê que tem aqui no canal. Você vai riscar todo esse matelassê, vai pegar a sua espuma, tá? Essa espuma torneada. Eu sempre indico que você colhe o sintético na parte da espuma realmente, não na parte da malha. Por quê? Porque desliza muito melhor na sua máquina e aí você vai sobrepor e vai fazer a costura desse matelassê e nós vamos ter este resultado aqui. Então, aqui está o material sem o matelassê e aqui já o material com o matelassê pronto. Eu fiz na largura de 4x4. E eu já achei o meio da minha peça e coloquei a minha etiqueta, tá? Tá aqui onde eu faço as etiquetas. Então, você que quer ter etiquetas com identidade de marca, coloquei a minha etiqueta a 10 centímetros aqui do centro, mas você tem liberdade de colocar em toda essa área a sua etiqueta. Isso é totalmente opcional, o posicionamento. Com o zíper, tá? Dentinho olhando para você, você vai girar ele assim, ó, para frente da sua peça, colocando ele lá em cima, beiradinha com beiradinha. Reparem que fica uma sobra para ambos os lados, que é para facilitar a passagem do cursor. Então, eu venho aqui, ó, nessa extensão de 32 centímetros e para costurar sintético, independente de qual máquina você está usando, porque você pode usar a máquina doméstica tranquilamente. Aqui a minha sugestão é que você use sempre uma agulha 16, tá bom? Não é uma peça cheia de camada, é uma peça bem tranquila de costurar. A minha indicação vai ser sempre agulha 16, tem lá no site, tanto para máquina doméstica quanto para máquina industrial e linha de poliamida, tá bom? Vou usar essa linha bege, que é uma linha de cor neutra, que vai com todas as cores. É uma dica legal para você que está iniciando também, sempre ter cores neutras, né? Porque não dá, às vezes, para ficar comprando toda a cor, mas lá no site tem essas linhas para vocês também. E a gente vai regular a nossa máquina. Se você estiver na máquina doméstica, sugiro que você evite usar o calcador de ferro, porque ele pode pressionar, fazer um atrito no sintético, né? Então, usa um calcador de teflon e deixa a sua máquina puxar o material. Não fica nunca com a sua mãozinha em cima, porque isso atrapalha muito o teu processo de costura. Deixa a máquina puxar o material e você só vai guiando. E aí, nós vamos iniciar a nossa costura, colocando esse zíper aqui, ó, bem na beiradinha. Então, reparem como está o posicionamento do meu zíper. Eu vou costurar num ponto 3,5 e eu vou vir costurando a extensão todinha da minha máquina, aqui, ó, da minha peça, na verdade, ó, até o final. Quando chegar no final, eu vou fazer o retrocesso no início e vou parar. Então, olha a posição, frente com frente. Agora, você vai destacar esse zíper aqui, deixando ele assim, ó, como ele estava. E aí, depois que você destacou e que ele ficou assim, ó, coloca ele lá como ele estava. Essa é uma dica legal para iniciante. Você só puxa ele para cima aqui, ó. Puxou ele para cima, você vai ter ele na posição correta de costura do outro lado, que também é frente do dentinho, olhando para frente do material. Repete o processo. No ponto 3,5, entra na máquina e passa a costura nesta extensão todinha aqui até o final,
não esquecendo do retrocesso no início e no final, porque é ele que amarra essa costura e impede que a sua costura solte, combinado? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar o forro. Então, com o meu forro já recortado, com a mesma modelagem de caixinha de leite, nós vamos girar, colocando ele assim, ó, frente do forro, olhando para frente do material, posiciona lá naquela beiradinha do zíper e vem passando a costura em toda extensão aqui e em toda extensão aqui, tá? Vamos apenas vestir assim. Então, frente com frente, costura as duas laterais, onde está o zíper novamente. Essa costura também será feita no ponto 3,5. Toda costura de ponto interno, você usa um ponto menor, e toda costura de ponto externo, você usa um ponto maior. E aí, com tudo isso aqui, ó, já costurado, nós vamos desvirar. Então, olha como fica para você conferir aí que você tá fazendo bem certinho. Desvira isso aqui. E aí, alinha bem, ó, puxando bem esse zíper lá para cima. Agora, o que a gente precisa fazer? Rebater essa costura. Só que para rebater, você tem que entender que se eu não puxar isso aqui para baixo, ele vai atrapalhar a passagem do meu puxador, do meu cursor. Então, toda vez que você for rebater, faça esse movimento de jogar o forro bem para baixo e de trazer o zíper bem para cima. Deve ser ponto 4 ou 5 e você vai usar ele agora nos dois lados, rebatendo. Lembrando de não olhar para a agulha, essa é uma dica para quem está iniciando. Olha para o posicionamento do seu calcador e guia para que você tenha sempre uma costura reta. Costura reta não é prática, é conhecimento. Se você olhar para a agulha, você vai entortar a costura. Com isso tudo feito, nós já vamos passar o nosso cursor. A passagem do cursor, ela é muito importante para você não entortar a modelagem da peça. Então, quando a gente dobra aqui, ó, prestem atenção, eu preciso desse alinhamento reto, tá? Então, cuidado para você não passar o seu cursor torto e entortar isso aqui. Se acontecer, tira o cursor e alinha para que isso aqui fique bem retinho, para que você tenha simetria aí na sua bolsa. A gente precisa dele fechado, tá? Então, o que a gente vai fazer, ó? Passei o meu cursor, minha peça tá toda alinhada. Para facilitar, eu já vou desvirar, porque eu acho assim mais fácil, né? É uma peça que tem uma estrutura em espuma. Ó, então o meu cursor tá aqui, o meu zíper tá todinho aberto, só que eu preciso parar esse cursor ao centro da peça. Então, eu já desvirei para ficar mais fácil. Eu vou passar fechando, vou tirar esse zíper e vou colocá-lo novamente agora. Então, aqui por dentro da peça, você já coloca esse cursor e para ele ao centro. Tira e passa novamente. E por que às vezes passa só uma vez? Sempre que a gente vai costurar e precisa da peça fechada, a gente precisa manter o cursor ao centro. Então, às vezes, o teu zíper já está todo aberto, como é esse caso. Então, você tem que passar o cursor 2 vezes. Se o teu zíper já tivesse fechado, era só passar uma vez. É só isso, tá, gente? Passamos o cursor. O que eu vou fazer? Vou jogar o forro para o lado do forro e o principal para o lado do principal. Aqui nós vamos jogar esse para o lado de cá e esse para o lado de cá. Então, nós vamos ter agora duas laterais de peça. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar o lado principal, as laterais. Então, eu vou passar uma costura no ponto 3,5 nessa lateral e nesta lateral. Sempre alinhando beiradinha com beiradinha. No forro, mesma coisa. Vou alinhar o meu forro, eu vou fechar uma lateral inteira e na outra lateral eu vou fechar só um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, que é para eu deixar o buraquinho por onde eu vou desvirar essa peça. Do 3,5. Fechei outra lateral e agora eu vou fechar uma lateral do forro por completo e uma eu vou deixar um canto aberto.
Tente deixar o máximo que você conseguir, porque quanto mais você deixar aberto, melhor. Aqui a intenção é só fazer um pouquinho de costura para que a gente consiga fechar as caixinhas de leite da peça. Agora vocês vão perceber que ficou os 4 cantinhos aqui abertos. E o que a gente vai fazer? Isso aqui, ó. Então, puxa a quina e abre. E nós vamos passar uma costura aqui, ó, fechando. Vamos fazer isso nos 4 fundos. Então, nos 2 fundos de forro e nos 2 fundos de principal. Tem que ajeitar sempre a quina. Olha como é um perfeito. Fica perfeitinho, tá? Só que tudo depende do jeito com que você abre. E às vezes, indo à máquina, isso tudo sai do lugar. Então, é importante fazer bem o retrocesso aqui no início e alinhar o seu material. Ó, então, fechei um lado, vou repetir a mesma coisa nos outros. Só repetindo para você entender bem. Basta puxar aqui, ó, a quina, ó, e aí ela se engata perfeitamente, tá? Ó, é só tá aqui, você puxa nos cantinhos e ela vai engatar certinho, e aí você vem e passa a costura. Temos aqui tudo fechado, só que aqui em cima tá tudo aberto. Lembra lá no início da aula que eu falei para vocês que a gente ia precisar de 2 meias argolas? Então, eu tô aqui com meia argola de 2 centímetros. O que eu fiz? Eu cortei uma tirinha, 2 tirinhas de 4 por 8, que é a própria sobrinha do meu sintético Prada. Eu passei uma fita dupla face e fiz uma dobra aqui, ó, encontrando ambos, tá? Que é só para fazer o suporte da alça. Você vai fazer isso 2 vezes e vai pegar a sua meia argola. Dani, mas a minha meia argola é de 3 centímetros. Aí o que você faz? Você corta essa tira com 6 centímetros de largura ao invés de 4. Por quê? Porque sempre vai ser a metade do que você precisa, tá? Você sempre vai cortar 2 vezes o tamanho da sua meia argola. Então, se a minha meia argola tem 2, eu preciso de uma tira de 4, porque quando eu dobro ao centro, no final eu tenho 2, e aí a minha meia argola engata bonitinho aqui dentro. Então, fechando, a gente já posiciona o suporte da alça dessa bolsa. Você vai abrir essa caixinha de leite aqui, ó, na frente do teu zíper e vai colocar essa meia argola aqui para dentro desta maneira. Colocou? É só deixar um tantinho, tá? Você consegue sentir aqui, deixa somente o seu pé de máquina e aí a gente vai dobrar tudo junto. 1 centímetro, basicamente, que é só a margem de costura, e você vai abrir agora todos juntos. Então, o forro e o principal tá tudo junto aqui. Posicionou, faz tipo esse balãozinho. Olha como fica, um balãozinho. Posiciona o centro para ter simetria. Aí a gente vai entrar na máquina passando a costura aqui. E essa costura, ela já fecha tudo junto. E olha lá como que fica. Fica costurado aqui tudo junto. Aqui nesse final, você pode refilar esse zíper que tá sobrando. E a minha dica é sempre que você sele, porque ele é um ponto de tensão na peça, então o nylon pode desfiar. Então você vem com o isqueiro e já sela para criar uma película que vai impedir o desfiamento dessa parte aqui, tá? Então ele fica esse pretinho aqui, que é porque a gente já selou e deixou tudo seladinho, isso aqui nunca vai desfiar. E aí, do outro lado, nós vamos repetir a mesma coisa. E coloca aqui dentro, ó, sempre lembrando que é na frente do seu zíper. Não esquece do retrocesso, bem no início e no final. E depois que passou essa costura, repete a mesma coisa. Corta, sela. Pela abertura da lateral, a gente vai desvirar essa peça. Então, abre o teu zíper e sempre nós vamos desvirar trazendo o fundo para fora, tá? Como eu disse, não tenham medo de amassar, mas é uma aberturinha mais apertadinha. Então, cuidado para não rasgar nada. Vai fazendo em movimentos circulares, trazendo de pouquinho em pouquinho toda a peça, ó, é bem tranquilo.
E aí, pela abertura, você já desvira todos os cantinhos, ó, deixando eles super bonitinhos. Então, põe o dedinho ali, tá? Evitem colocar tesoura, porque ela pode rasgar. Então, desvira bem esse canto, desvira o outro e aqui em cima também. Já empurra todos os cantinhos bem para fora. O forro aqui tá aberto. Então, depois que você desvirar tudo, você vai fazer uma barrinha aqui nesse forro e passa uma costura nessa extensão toda. Fechou essa lateral toda, a gente vai jogar todo esse forrão aqui, ó, para dentro. Então, ó, joguei todo o forrinho para dentro. Já temos a peça todinha desviradinha, tá? Sempre vinquem bem os cantinhos. E aí, com isso aqui tudo pronto, a gente vai pegar aquela corrente. Eu vou usar essa corrente preta para combinar aqui com a minha etiqueta. Lá no site tem várias correntes para vocês. E como que eu fiz essa corrente aqui? Ela é uma bolsa que você pode usar ela tanto transversal como de mão. Então, eu passo a corrente. Então, olha lá, gente. Eu vou passar essa corrente aqui dentro uma vez e eu já vou fechar o elo delas aqui. Então, é só passar pela meia argola uma vez e fechar por fora um dos elos da corrente e engato lá naquela ponta que estava sobrando para fechá-la e pronto. Aí é só apertar novamente. É só isso, a alça dessa peça. E olha que bolsinha mais linda e fácil. Então, quando eu digo, vocês vão poder usar essa peça assim, tá? Ó, transversal, no ombro, tá? Ou também vocês vão poder abrir ela toda e usar ela transversal. E olha que bolsa mais fácil e mais lindinha de fazer, para você fazer para você fazer para presentear, para você fazer para sua mãe. Vocês podem fazer isso aqui de qualquer tamanho. Dani, eu queria mais alta. Corta com 50. Usa a mesma caixinha de leite, ela vai ficar um pouquinho mais alta. Vocês têm liberdade de criar com qualquer tamanho. E essa é a nossa aula de hoje aqui do canal. Eu espero que você tenha gostado, porque, olha, não é por nada não, viu? Mas eu amei, minha senhora. Então, se você não está inscrita no canal, se inscreve. Uma boa sexta-feira, bom feriado, bom final de semana. Que Deus abençoe vocês e a gente se vê na próxima aula aqui do canal, combinado? Beijos, fiquem com Deus e até qualquer hora.